Olá, meus queridos, graça e paz com todos vocês. Hoje eu começo aqui falando de Mateus, lá no capítulo 11, os versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, queridos, todos nós, nos momentos em que sentirmos essa angústia, essa opressão, nos sentirmos injustiçados, enfraquecidos, adoecidos, seja do corpo ou da alma, nós temos um lugar para ir. Onde é esse lugar? É nos braços do nosso Pai, do nosso Papai, não é? E para falar um pouquinho disso também, hoje eu quero falar de um texto lá em João, capítulo 4, que é o texto que fala da mulher samaritana. Nesse contexto aqui, a gente tem que entender que havia uma discórdia muito grande entre os próprios judeus ali na região da Judéia, porque após a guerra ali da Síria, um povo ficou no norte ali, na região onde Jacó tinha ido, onde José tinha sido enterrado ali naquela região mais ao norte, e os judeus que se consideravam mais puros ficaram em outra região. E ali naquela região do norte, onde havia a cidade de Samaria, os samaritanos e os judeus então não se falavam, evitavam até de passar um perto do outro. Havia essa grande rixa ali entre eles, né? E é nesse contexto que acontece essa história aqui, olha. Então, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Aí no versículo 4, capítulo 4, versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Então Samaria era a cidade lá da região dos samaritanos. Os judeus não se davam nada bem com eles, né? Evitavam, evitavam de passar naquela região. Então quando eles tinham que fazer uma viagem ali, eles evitavam, eles iam pelo litoral, por outro caminho, evitando ali aquela região, né? E estava ali a fonte de Jacó. Então ali estava a fonte de Jacó e uma cidade chamada Sicar, né? Onde Jacó tinha dado ao seu filho como herança, seu filho José como herança. E aí, estando ali, havia um poço, né? Esse poço que era a fonte de Jacó. Já ali no versículo 7, então diz assim: veio uma mulher de Samaria, então uma mulher samaritana, tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então aqui, queridos, eu penso que Jesus fez isso de propósito, né? Porque ele queria ter esse encontro com essa mulher. E eles estavam em 13, né? Os 12 apóstolos e Jesus. E Jesus fala: vão buscar comida, que eu vou ficar aqui, vou descansar. E eles foram. E Jesus então ficou sozinho ali na beira daquele poço, daquela fonte, e vem essa mulher buscar água. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha até aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então essa mulher aqui fala, né, que todos os dias ela ia buscar essa água, e o horário que ela escolhia para ir buscar essa água nessa fonte era o horário mais escaldante, o horário do meio-dia. Então vocês imaginem, né, essa mulher andando aí, aqui não fala quanto ela andava, mas provavelmente não era pouca coisa. E ela ia embaixo desse sol tão quente. E aqui quando Jesus diz que ela já teve 5 maridos e o que ela estava agora não está com ela, não é marido dela, e ela admite isso. Então eu penso que devido à sinceridade, à humildade dessa mulher, e a gente percebe que ela não estava entendendo até aqui o que Jesus estava propondo para ela, né? O que era essa água viva que ele estava propondo para ela, porque provavelmente se ela ia buscar essa água nesse horário em que outras pessoas não iam, em que outras mulheres não iam, então ela provavelmente ela era apontada, ela era julgada, ela era achincalhada, xingada. Ah, lá vai aquela lá que já teve 5 maridos e que agora está com um que também não é marido dela. Então a gente pensa em tudo, na vergonha daquela mulher, né? Para ela tentar evitar se encontrar com outras mulheres, com outras pessoas, e ela ia então assim meio que escondida. Eu imagino talvez o sentimento que ela teve quando ela viu aquele homem lá na beira da fonte, falou: nossa, por que ele está lá, né? Eu não queria encontrar com ninguém. E aí ele começa esse diálogo com ela, e a gente tem que lembrar que lá no versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Então Jesus ele tinha que ter tido esse encontro com essa mulher lá naquela fonte. E até então ela não estava percebendo, né, o grau de conversa espiritual que ele estava tendo com ela. Ela achava que era a água mesmo, que ele ia dar uma água, que ela não ia ter mais sede física, biologicamente falando. Ia matar a sede para sempre, e ela não teria mais que ficar indo a esse poço, que para ela deveria ser uma tortura todos os dias, né? Então, disse-lhe Jesus, aqui a gente já vai lá para o versículo 21. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Porque ela estava tendo uma conversa com ele também sobre adoração. Porque como existia essa rixa, um dos motivos também era onde eles deveriam adorar a Deus. Os samaritanos falavam que eram lá no território deles. Os judeus falavam que não, que eram no território deles. Então, por isso que Jesus diz assim, olha, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então aqui, onde essa mulher estava vivendo, apesar de ser um povo já, a gente pode dizer que era um povo mestiço de judeus ali, eles tinham feito imagens de bezerros, de ouro para adoração. Então isso já
não agradava a Deus. E já os judeus, eles tinham o seu Deus único e verdadeiro, né? O Deus vivo de adoração. Então Jesus diz aqui, dá essa explicação a ela e fala que o que importa é a gente adorar a Deus em espírito e em verdade. Então nós temos que buscar o conhecimento na palavra de Deus e a sinceridade do nosso sentimento, né? Não adianta a gente adorar, não adianta a pessoa ser eloquente, saber falar, saber pregar, saber ministrar, ir à igreja, qualquer que seja a igreja, toda semana, estar lá à frente, às vezes, né, numa liderança. Não adianta. Se ela não tiver com sinceridade, então não vai adiantar nada, queridos, porque o nosso templo, a nossa adoração tem que ser em espírito e em verdade. Nós temos que sentir isso dentro de nós. Como nós fazemos isso? Buscando ler a palavra, buscando o nosso Espírito Santo, que nos orienta, que nos conduz, que nos fortalece. E seguindo aqui, a mulher diz: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Então vejam bem aqui, queridos, aquela mulher que se sentia tão humilhada, tão rejeitada, tão julgada, tão desamparada, a ponto de querer ir buscar a água num instante, no momento do dia mais quente, porque aí ela sabia que ela não ia ter que se encontrar com ninguém que ia estar julgando ela. Aquela que se sentia provavelmente uma das piores pessoas, a mais pequena entre elas, ali do contexto onde ela vivia, provavelmente, é a ela que Jesus então se declara: eu sou o Cristo que ela falou que viria. Então ele fala para ela naquele momento: eu o sou. E aí nisso chegam os apóstolos já com o alimento e eles olham Jesus conversando com essa mulher samaritana, além de mulher samaritana, e eles ficam chocados, só que eles não falam nada, né? E enquanto isso, a mulher vai até o lugarejo lá, a cidade, e ela chega lá e começa a falar com as pessoas: olha, eu vi o Cristo, ele está lá na fonte de Jacó, ele está lá. E talvez ela pensasse assim: ninguém vai acreditar em mim. Então ela falou assim: ele me falou tudo sobre a minha vida, ele contou tudo, ele sabe tudo. Então isso é a prova. E aí a palavra de Deus diz aqui, né, lá já no versículo 39, diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, né? Eles foram até a fonte, ouviram Jesus, que falou com eles também. E vejam que os judeus não falavam com os samaritanos, mas Jesus falou com eles. E eles creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Então Jesus ficou ali com os samaritanos durante 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então vejam, queridos, né, as maravilhas do Pai, as maravilhas que Deus faz. Aquele que muitas vezes está humilhado, né, está rejeitado, está oprimido, é aquele que Deus vai escolher. Porque Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Assim Ele fez com Davi, assim Ele fez com Jacó, com todos que Ele vai escolhendo. Ele pode fazer com você, comigo. Ele escolhe. Basta que a gente se coloque à disposição dEle, né? E aí,
para terminar, eu quero ler esse texto aqui que eu acho maravilhoso, que é um texto que está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, lá no versículo 27 a 29. Muitos já devem ter ouvido, mas é maravilhoso isso aqui, né, que ele diz, olha. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, meus queridos, minhas queridas, a gente vê aqui que nada que a gente fizer, a gente não pode confiar nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso braço. Não é nada pela nossa força. Tudo vem de Deus, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Sem ele nós não somos nada. Então vejam que ele usou aquela mulher, aquela que provavelmente ali na região dela, na cidade dela, ela não era nada. E foi justamente lá, com ela, que Jesus foi falar. Foi para ela que ele se revelou o Cristo. E através dela, quantas almas ali foram salvas. Porque Jesus pregou para eles ali. Por isso que ele disse, que o texto diz lá atrás, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ele tinha que fazer isso lá pela vontade do Pai. Então, a gente não pode, toda vez que a gente estiver se sentindo oprimido, chateados, enfraquecidos, seja lá por qual motivo for, a gente pode se sentir assim, sim, porque nós somos seres humanos. Mas aí a gente tem que buscar nossa força nele, em Jesus, no Espírito Santo, no nosso Pai. E ele, sim, com certeza, ele nos levanta, ele nos apoia, ele nos capacita. É ele que faz tudo, queridos. Então, que essa palavra de hoje penetre nos nossos corações, nas nossas mentes, e que a gente tenha a plena consciência de adorar ao nosso Papai, ao nosso Deus, em espírito e em verdade, reconhecendo que sem Ele nós nada somos, nós nada podemos. Tudo vem dele, queridos, e é para ele, é em busca dele que nós estamos aqui nessa jornada. Meus queridos, que essa palavra fique nos vossos corações. Um beijo a todos. Tchau.